Sou advogado há 32 anos, portanto, formação em Direito. Tenho também a formação em Filosofia, formado também, graduado em Filosofia. Tenho mestrado e doutorado em Direito e exerço a advocacia, como falei, há 32 anos e o magistério superior há aproximadamente 20 anos. Sou advogado, militante, mais propriamente em relação à advocacia parlamentar, e tenho livros publicados, artigos publicados, já recebi algumas comendas, já fui por 2 vezes tesoureiro da OAB, fui também conselheiro da Ordem, o primeiro diretor adjunto da Escola Superior de Advocacia, fui vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente eu exerço a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados. Também já fui e sou coordenador de cursos de Direito. Enfim, tenho nessa minha trajetória servido também aos colegas advogados, às advogadas, e tenho feito, entendo, alguma coisa e muita coisa em prol da classe dos advogados, em prol da juventude, dos meus alunos, enfim. Eu posso resumir desta maneira. Recebi no ano passado a maior das comendas, me deixou muito orgulhoso, da OAB, que é o advogado padrão. Então, para mim, nessa trajetória em termos da advocacia, eu estou muito feliz. Estou atualmente pleiteando a presidência da Ordem. Começou a campanha e nós estamos fazendo parte de um grupo, a OAB de Verdade. Então, nós estamos pleiteando para 20 de novembro sermos eleitos para a próxima gestão da OAB. Pagamos para trabalhar, porque nós não estamos dispensados até da anuidade da Ordem, né? Mas o que realmente motiva é a ansiedade da classe, a ansiedade dos advogados em termos de uma mudança efetiva. Uma mudança em relação à advocacia e uma mudança em relação à questão gerencial da própria entidade, a OAB. Então, o que me motiva ao longo dessa trajetória é escutar os colegas, ouvir diuturnamente os colegas, os reclamos dos colegas relacionados à forma como a advocacia hoje está sendo exercida, a dificuldade para o exercício da advocacia, a forma, como eu repito, a administrativa da OAB. Então, nós temos projetos, nós temos propostas, nós temos ideias para, dentro do pé no chão, fazermos uma gestão, que eu posso dizer assim, revolucionária não, isso não existe em pouco tempo, mas uma gestão transformadora. Isso é que nos motiva em relação a esse pleito que se avizinha. Nós temos propostas voltadas para a advocacia propriamente dita, ou seja, em relação à questão da advocacia, defender intransigentemente as prerrogativas dos advogados. Então, isso aí é uma questão de número 1. Eu afirmo que o presidente da OAB, ele não pode ficar, nessa época de hoje, despachando lá na sala da presidência. O presidente da Ordem, ele deve dar plantão na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, acompanhando as queixas dos colegas, resolvendo os problemas dos colegas, conversando com os juízes, conversando com os promotores. Devemos ir diretamente ao Poder Judiciário, à presidência do Poder Judiciário, apresentando propostas, inclusive, para acabar ou diminuir substancialmente a questão da morosidade da justiça. Isso aí é um passo. A presidência da Ordem deve estar no fórum, deve estar ao lado do advogado. Por que eu digo isso? Eu digo isso relacionado à própria gestão que nós implementamos aqui na Caixa de Assistência dos Advogados. Ou seja, aqui nós fizemos o quê? Nós fizemos simplesmente o seguinte, a nossa meta fundamental, meta número 1, a qualidade 100% para os associados da CAAS. E nisso eu
praticamente todo dia estou na caixa de assistência, todo dia eu vou na sala VIP, todo dia eu vou na casa do advogado, converso com os advogados, converso com os nossos funcionários, os nossos servidores, para que tenhamos um serviço de qualidade. Para mim isso é fundamental. Então, a partir dessa questão das prerrogativas, nós temos outras propostas. Digo também que outra proposta nós temos em relação à sociedade. O que em relação à sociedade? Questão de número 1, é a OAB ser completamente independente. A OAB não pode ter vinculação com os poderes executivo, legislativo e também o poder judiciário. Não pode. Agora, o que nós devemos fazer, o que é? Um diálogo constante com os poderes que eu acabei de citar, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso sim, é um diálogo constante para quê? Beneficiando a sociedade. As ações que nós podemos adotar, as campanhas que nós podemos adotar, como a questão da saúde, isso aí é fundamental, é a vida, nós estamos falando da vida de uma pessoa. Nós falamos sobre a questão do trânsito, a questão da violência, a questão da educação, a questão dos direitos humanos. Então, a OAB ela deve ser liberta, ela deve estar ao lado da sociedade em relação a isso. Não simplesmente confrontar com os poderes, isso não. Se for possível, faremos. Mas o que nós primeiramente vamos procurar é o diálogo para resolver esses problemas. Agora, se não houver outra possibilidade, nós vamos judicialmente entrar com as ações, realizar manifestações para que a sociedade ela seja respeitada. Temos também políticas voltadas à jovem advocacia. Essa jovem advocacia hoje padece muito. Por quê? Porque nós temos milhares de jovens colegas, advogados e advogadas, com menos de 5 anos de exercício da profissão e muitos não têm perspectivas. Não têm perspectivas de montar um bom escritório, não têm perspectivas salariais. Então, nós vamos trabalhar em prol dessa juventude também. De qual maneira? Apresentando também propostas concretas, como firmar parcerias para que esse colega tenha oportunidade de montar o seu escritório, que o colega ele tenha o seu escritório também. Então, nós vamos criar o meu primeiro escritório. Então, dá oportunidade aqui, dentro de uma rotatividade, o colega advogado, esse jovem advogado e advogada, ele tenha condições de começar o exercício profissional. A Escola Superior de Advocacia está ao lado desses colegas. Temos também políticas voltadas à mulher advogada, então formar lideranças, isso aí para nós é fundamental. Da mesma maneira para o advogado em si e para o jovem advogado, fundamental em relação à mulher advogada, essa questão de formar lideranças, estarmos juntos, questões salariais também, o respeito ao exercício profissional, em relação aos colegas advogados que possam ter ou tenham deficiência física, nós também teremos temos propostas, digo melhor, para esses colegas. Dentre as propostas, a redução da anuidade. Isso aí, para nós, também é fundamental. Nós temos, enfim, propostas de criar a Caixa de Assistência dos Advogados em cada subseção do Estado, criar também em cada subseção do Estado do Ceará a Escola Superior de Advocacia, ou seja, a Caixa de Assistência presente em cada município, a Escola Superior de Advocacia presente em cada município. Então, são essas as metas, assim, que eu posso dizer, fundamentais. Mas, sobretudo, eu posso dizer para aqueles que vão nos ler e aqueles que vão assistir essa entrevista, sobretudo, elevar o nível da advocacia. E essa é a nossa grande proposta. Afirmo mais que são propostas execuíveis, propostas realmente que nós podemos implementar já a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Eu posso dizer assim que quem nos apoia são os advogados. A gente não ressalta um ou outro colega, apoio de A, B ou C.
A gente costuma dizer assim, os advogados estão nos apoiando, mas, sobretudo, aqueles advogados do balcão, aqueles advogados do dia a dia. Esses colegas, quando nós nos encontramos, quando nós estamos visitando os escritórios, lá nas dependências do fórum, enfim, são esses colegas que nos chegam espontaneamente e prestam esse apoio que nos deixam, assim, extremamente felizes. A nossa chapa tem pessoas, colegas, advogados e advogadas de vários segmentos de atuação. Segmentos de atuação na Justiça do Trabalho, Justiça Comum, Cível, Criminal, Federal, Previdenciário, enfim, uma gama, professores, advogados, enfim, tem uma gama de profissionais, mas afirmo que ela é uma chapa nova. Essencialmente nova, 90%, 95%, composta por pessoas novas dentro da estrutura da ordem, dentro da participação de um conselho. Isso realmente foi e é uma plataforma nossa. É rejuvenescer os quadros da OAB, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. São 102 colegas, advogados e advogadas. Temos aproximadamente 40 advogadas dentro da nossa chapa. Então, é uma chapa que que foi inscrita, registrada, está na campanha para, eu posso dizer a vocês, para mudar a Ordem dos Advogados do Brasil e, sobretudo, reitero, a advocacia. Vice um colega, um grande amigo, Renan Viana. Ele é o nosso vice-presidente. Também um advogado militante e extremamente respeitado por toda a classe. Eu gostaria também de ressaltar que, dentro da nossa proposta, pela primeira vez na história da Ordem dos Advogados do Brasil, história como um todo da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos uma candidata à presidência, uma advogada à presidência da CAASSE, da Caixa de Assistência dos Advogados. Na história da CAASSE, de 73 anos, a CAASSE nunca teve uma mulher na sua presidência. E a diretoria, composta por 5 diretores, são 3 mulheres, e como eu disse, inclusive a presidência. E esperamos que no próximo ano tenhamos uma primeira mulher como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Você pode falar o nome dela? Ana Floripe, a doutora Ana Floripe é a nossa candidata à presidência da Caixa de Assistência. E para finalizar, eu quero transmitir a todos os advogados e advogadas do interior do estado, da capital, o nosso firme compromisso de mudar o exercício da advocacia. Estaremos, tenho certeza disso, não apenas na campanha, na capital e no interior. A nossa gestão, em relação aos 3 próximos anos, estaremos em todo o interior do estado, porque nós temos que elevar a advocacia. Quando você está, principalmente no interior do estado, é impressionante isso. Os colegas se sentem desmotivados em relação à atuação na nossa justiça comum. Por quê? Porque não temos juízes, não temos servidores e os colegas se sentem desamparados. Então, nós estaremos nesse interior levando essa nossa mensagem, não só a mensagem, que seria uma mensagem de esperança, eu não diria isso não, mas para realizar o que o colega quer, que tenha um juiz, que tenha promotor, que tenha defensor público. Isso aí, para mim, é fundamental. Acreditem nas nossas propostas. Nós vamos mudar a ordem, nós vamos mudar a advocacia. É por isso que o nome da nossa chapa é OAB de verdade.